Lucas 10, 28, nos coloquemos em pé. Lucas 10, 28. Nós vamos ler do 28 até o 35. Lucas 10, 28 até o 35. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim nessa parábola do bom samaritano. Então Jesus lhe disse: respondeste-se corretamente, faz isto e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria, e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu indenizarei quando voltar. Obrigado, Pai, por essa palavra. Fala, Espírito Santo, nesse lugar. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ser tratados por essa palavra nessa noite, ensinados pela Tua palavra, que tem o poder da vida, o poder de transformar as nossas vidas. Nada mais pode transformar as nossas vidas se não for a Tua palavra viva, Senhor, a Tua palavra revelada. Então, nessa noite, nós pedimos: transforma as nossas vidas através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido. Esse texto vem falar dessa parábola, desse homem que descia de Jerusalém para Jericó. Só para a gente entender, Jericó ficava mais ou menos 27 quilômetros longe de Jerusalém. E assim como Jerusalém ficava a 800 metros acima do nível do mar, e Jericó ficava a 250 abaixo. Então você percebe que era uma descida muito íngreme, né? E de Jerusalém para Jericó daria mais ou menos aí mais de 1 quilômetro de altitude. Jerusalém estava lá em cima, Jericó estava lá embaixo. E para chegar em Jericó era um caminho muito perigoso, apertado, cheio de pedras, entre penhascos rochosos e curvas, e lugares perigosos. Por isso que os ladrões ficavam muito nesse caminho, que era um caminho fácil de roubar, e a pessoa era difícil de fugir. Eles ficavam escondidos e com certeza eles roubavam quem passavam por ali. Quem desejasse ir de Jerusalém para Jericó, ou de Jericó para Jerusalém, já estava correndo o risco, já sabia disso, de ser roubado. Então, era um caminho muito perigoso. E quando diz aqui: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, nós vemos aqui claramente a história da humanidade, onde fala da sua separação de Deus. Porque Jerusalém, o significado dessa cidade significa lugar de paz. E qual é o lugar de paz se não é na presença de Deus? Amém? Se não é estar com Deus. A Jerusalém é chamado pelo próprio Senhor Jesus: não jure pelo nome de Jerusalém, a cidade do grande rei, porque Ele é o grande rei que vai entrar em Jerusalém e vai governar aqui na terra por 1000 anos. Então Jerusalém significa o lugar da habitação de Deus. Nós vamos entender que para a cidade para onde nós vamos lá no céu, ela também se chama Jerusalém Celeste, que um dia virá também sobre a terra. Então Jerusalém fala de um lugar de habitação de Deus, de povo de Deus, lugar de paz, lugar perfeito. Só que esse homem descia de Jerusalém para Jericó. E nós sabemos que quando Josué
Ele foi conquistar a primeira cidade foi Jericó. E o que aconteceu com essa cidade? Um grande terremoto de Deus ali aconteceu e ela ruiu totalmente. E aí Josué, ele lança uma maldição. Maldito será aquele que reconstruir essa cidade. Quer dizer, essa cidade é uma cidade amaldiçoada, não pode reconstruir. E ele diz, aquele que reconstruir no seu fundamento, perderá o seu primogênito. E quando colocar as portas na cidade, perderá o seu filho mais novo. E teve um camarada, que era ali da época do rei Acás, do profeta Elias, que ele quis reconstruir Jericó. E quando ele lançou o fundamento de Jericó, o seu filho mais velho morreu. E depois, quando ele estava colocando as portas de Jericó, seu filho mais novo também morreu. Então você percebe que é uma cidade amaldiçoada e ela foi reconstruída porque nós vemos no texto que descia de Jerusalém para Jericó. Então o que nós entendemos aqui? Separação de Deus. Toda vez que um homem quer sair do seu lugar, sair da presença de Deus, ele vai para um lugar amaldiçoado. A sua caminhada é caminhar para um lugar que é amaldiçoado, Jericó. Então fala da história da humanidade. Podemos até colocar aqui Jerusalém como o Jardim do Éden, aonde Adão e Eva pecam e começa uma caminhada, e aí toda a humanidade, porque nós somos descendentes de Adão, estão indo para Jericó. E eu não quero passar aqui a carroça na frente da carruagem, mas a gente já sabe que alguém interviu nesse caminho. Amém? Então fala disso. E nós temos visto hoje que as pessoas estão, as poucas que já têm, estão abandonando Deus, estão abandonando a palavra viva, estão abandonando tudo aquilo que é santo. Tudo aquilo que é santo e tudo aquilo que é bom não está na moda. O que está na moda é o mal, é o ruim, é a lascívia, é a libertinagem, é drogas, é álcool. Então isso tem levado, isso é uma mentira de Satanás, né? As pessoas acreditam. Tem levado as pessoas, querida, a cada vez descer mais. E a cada vez estar mais longe da presença de Deus. Eu sei, querido, que essa parábola que nós acabamos de ler, ela não está falando disso. Eu estou usando isso como uma revelação de algo mais que tem por detrás dessa palavra. Às vezes a gente vai pegar uma parábola e a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 revelações diferentes de que Deus, porque a gente vai peneirando e Deus vai trazendo coisas novas em cima disso. O que a parábola quer dizer? Que o próximo é aquele que ajuda. É isso que Jesus está querendo dizer nessa parábola. E na realidade ele está querendo dizer que ele é o mais próximo, né, para ajudar. Mas eu quero ir em alguns versículos aqui, meditando algumas coisas importantes com você nessa parábola. Amém? E para nós que já estamos com Deus, querido, vigiemos. Não saiamos de Jerusalém para ir para Jericó. E nem para dar uma espiadinha. Eu queria dar uma espiadinha nessa Jericó que tanto pessoal fala. Não espia, querido. Tem tanta gente que foi e não voltou mais. Né? A gente vê muitas desgraças acontecendo, época de carnaval, final de ano. Sim ou não? Pessoas que são crentes, mas porque vai viajar, porque vai estar longe da igreja, porque eu vou dar uma espiadinha nessa Jericó. Quantos não voltaram? Mais. Quantas pessoas não morreram de acidente no caminho? Acidente mesmo. Estavam com Deus, foi viajar, final de ano, é festa, curtiu, pecou e na hora da volta morreu. Foi para Jericó e não voltou mais. Permaneçamos debaixo das asas do Altíssimo. Permaneçamos aos pés do Cordeiro na Jerusalém celeste. Não saiamos desse lugar. Amém? Jericó. Olha que interessante, né? Jericó fica abaixo do nível do mar. Isto fala de pessoas que vivem abaixo. Porque o nosso mundo ele já é um mundo caído, mas tem um mundo abaixo ainda. Tem um inferno ainda. E nós não podemos ir para esse lugar. Amém? Jesus morreu para a gente permanecer
no céu. Fala para quem está do teu lado, Jesus morreu para você permanecer no céu. E vamos até o fim. E qual foi as consequências, querido? Que vem dizer aqui da separação de Deus. Saiu de Jerusalém para ir para Jericó e diz assim: e veio a cair em mãos de salteadores. Quer dizer, quando eu me afasto de Deus, quando eu me distancio de Deus, eu sou roubado, eu sou assaltado. João 10,10 diz o quê? O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Essa é a função do cão. Esse é o trabalho dele. Ele já sabe que ele está condenado, ele já sabe que ele vai para o lago de fogo, então ele quer levar o máximo que ele pode com ele. Então as consequências, a primeira dela é ser roubado. Roubar o quê? A gente querido, distanciar de Deus não significa estar longe da igreja. Muitas vezes a gente pode estar dentro da igreja, mas estar longe de Deus. E isso é que a gente precisa tomar cuidado. Não é a igreja que nos aproxima de Deus. É bom a gente estar aqui, mas estar aqui também lá ao mesmo tempo. Amém? Porque às vezes a gente pode começar a ter um esfriamento interno, uma separação de Deus interna que vai devagarzinho esfriando, mesmo a gente estando vindo na igreja. Por isso que é bom a gente sempre estar olhando o nosso termômetro do coração. Como é que está? Está esfriando? Se está esfriando, eu tenho que dar um jeito de aquecer esse negócio de novo. Não pode esfriar, porque esfriamento já é uma consequência de quem está se afastando de Deus. Amém? Então se afastou, vai ser roubado. E aí o inimigo vem para roubar o quê? A paz. Ele começa a roubar a nossa alegria, ele começa a roubar a nossa dignidade, ele começa a roubar a nossa honra, e ele vai tirando tudo de nós de bom que Deus colocou. Porque se você estava em Jerusalém, você foi acrescido de tantas coisas boas, você foi enriquecido em Jerusalém. Porque a Bíblia diz que Jesus nos dá o ouro mais puro, o tesouro mais puro, e os frutos em Jerusalém. Mas quando as pessoas vão se afastando, o diabo vem para tirar tudo aquilo que Deus deu. Ele quer deixar a pessoa pobre espiritualmente, nua espiritualmente, sem nada. E o que ele vai usar para isso? Ele vai usar televisão, ele vai usar música, ele vai usar cinema. Eu não sei quem aqui já assistiu, mas se não assistiu, não assista, querido. A Cabana. É uma confusão esse filme. Quem conhece a Bíblia sabe que essa cabana tem coisa aí dentro dessa cabana. Parece um filme tão bonito. Parece até um filme cristão, porque são 3 seres que aparecem para um homem numa cabana lá, porque mataram a filha dele, manda um bilhete para ele, Deus mandando... Não posso contar o filme, que senão vai longe, né? Mas Deus manda um bilhete para ele, dizendo assim: vai numa cabana que eu preciso encontrar com você. Chega lá, tem uma mulher negra. A mulher negra é Deus, e depois tem uma mulher, se eu não me engano, asiática, que simboliza o Espírito Santo, e um homem judeu, que é o próprio Jesus. Mas é um balaio de gato esse filme, parece uma mensagem tão boa. Mas que confusão teológica. Entra no YouTube para ver alguém comentando, uns pastores e pessoas, gente, que confusão teológica. O cristão vai lá assistir a cabana achando que é um filme de Deus, começa a confundir a cabeça dele. Porque esse filme prega o universalismo. O que é o universalismo? Que no fim das contas, quando acabar tudo, todo mundo vai para o céu. Deus não vai mandar ninguém para o inferno. É o que o filme prega lá. E Deus falando: olha, eu não vim para condenar ninguém, não. Sabe por quê? A pessoa quando peca, falando do pecado, é o próprio pecado condenar ela. Eu não vou condenar, a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, que não pode pecar. Então as pessoas ficam livres para pecar. O Espírito Santo diz para a pessoa que está lá na cabana: olha, não importa o que você já tenha aprendido, fala da Bíblia, o Espírito Santo falando isso, olha que interessante. Daqui para frente o que importa é que eu vou falar para você. E os crentes vão ouvir, tem muito crente falando bem desse filme.
Cinema. Sabe quem fez o filme, querido? Um espírita. O que a gente pode esperar? Faz um filme com cunho cristão, achando que é cristão, e um bando de evangélicos sem palavra, sem fundamento, vai lá assistir e sai com uma teologia tudo errada, com o fundamento da palavra tudo errado. Então o diabo quer roubar as coisas boas que Deus tem colocado na vida das pessoas através do cinema, através dos jogos, através de tudo que nós temos aí em nossa mão. Porque ele quer deixar a gente mais pobre espiritualmente o quanto ele puder. Então, isso só acontece quem sai do propósito e da vontade de Deus. Quem sai da Jerusalém e vai se afastando do inimigo, o ladrão, querido, não ficava na porta da Jerusalém para roubar. A pessoa tinha que andar um pouco, e quando ele estava lá no meio do caminho, do desfiladeiro, bem longe, o ladrão roubava. O que eu quero dizer com isso? Que o inimigo, ele não te pega quando você dá uma pequena esfriadinha, ele vai dando corda, ele vai colocando coisa, ele deixa você dar uma distanciada, e quando você está um ponto bom, ele te pega e ele rouba, ele começa a tirar tudo de você. Amém? Nós somos vasos de barro que temos um tesouro dentro de nós. E temos valor, não porque somos vasos de barro, porque vaso de barro não tem valor. Mas esse vaso de barro existe algum valor porque tem um Deus, um tesouro dentro dele. Amém? O tesouro está dentro desse vaso de barro. Não deixe o inimigo roubar, querido, o que Deus tem colocado dentro de você. Não deixe o inimigo roubar a palavra que ele tem colocado dentro de você. Jesus usa uma outra parábola do semeador para falar sobre isso. Que a palavra ela vem, mas o inimigo vem lá como um passarinho para roubar. Vem as lutas da vida para sufocar. Não deixa, querido, o inimigo roubar o que Deus tem colocado dentro da sua vida. Não deixe o inimigo arrancar os frutos que o Espírito Santo tem colocado dentro de você. Não deixe o inimigo roubar aquilo que é uma das coisas mais importantes da nossa vida, o temor ao Senhor. Porque é quando a gente teme ao Senhor, a gente não sai de Jerusalém. Salomão, terminando o seu livro de Eclesiastes, e ele vai falar que já viu tudo, que tudo é vento, que tudo é coisa vã. E aí ele diz, olha, acima de tudo, ele diz assim, eu esqueço como é que é o começo do versículo, alguém não vai lembrar aí, né? Mas eu vou falar então com as minhas palavras. Acima de tudo, tema ao Senhor. De tudo que já se ouviu, ele vai falar, de tudo que a suma é, tema ao Senhor. Amém? Não deixe o inimigo roubar o temor que você tem de Deus. Quando ele tirar isso, querido, aí já... Aí continua, né? Aí veio cair nas mãos dos salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem, e não só roubou, presta atenção, esse é um tipo de ladrão, que é aquele que rouba, mas ele aleja, ele mata, ou ele fere, ele não se contenta em apenas tirar o que a pessoa tem. Então diz aqui, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o, que jeito? Semi-morto. O inimigo rouba, e aí sabe o que ele deixa dentro de você? Ele deixa angústia como ferimento, ira como ferimento, depressão, tristeza, falta de perdão. A gente se distancia, ele rouba e aí ele começa a ferir a nossa alma. E muitas vezes as nossas feridas é contra o próprio Deus, mas Deus não fez nada para nós. Onde está esse Deus? Eu não sei se Deus não me ama. Porque se Deus ama os outros não me amam? Porque Ele me tirou isso? Porque Ele não me dá aquilo? E Ele cria uma ferida em nós e a gente se volta às vezes até contra Deus. Então depois de tudo roubar ainda deixa as feridas na alma. Porque uma pessoa ferida, querido, ela não consegue andar direito, ela não consegue se aprumar direito, ela fica uma pessoa desequilibrada. Então deixou o ferimento. Tantas pessoas hoje, né, num cativeiro de alma, porque está ferido. Você sabe que muitas vezes, a gente sabe disso, o inimigo não aparece para nós para nos ferir, nos roubar. Ele usa pessoas.
E muitas vezes a gente fica ferido com a pessoa e não foi a pessoa. Por isso que Paulo vai dizer aos Efésios: a nossa luta não é contra a carne e sangue. E ele está ferindo. E você pensa que ele não tenta, querido, nos ferir, ele nos tenta... Mas se você estiver em Jerusalém, você está seguro, amém? Ele lança seta, mas a seta não tem efeito na sua vida. Porque lá em Salmo 91 diz: nenhuma praga chegará à minha tenda. Nem seta, nem terror. Vai falando uma sequência lá, nada. Caiam 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não serei atingido. Isso fala muito mais de coisas espirituais do que coisas físicas. Quando você está guardado na Jerusalém Celeste, o inimigo tenta, mas ele não consegue, porque você está na Jerusalém. Mas se você se afastar, ele te rouba e ele te fere. E aí diz que deixa ele como semi-morto. O que é semi-morto? O que você entende como semi-morto? O homem estava numa situação que ele foi tão ferido que ele estava lá no chão e não conseguia se mexer, não conseguia ir para lugar nenhum. E se ninguém o socorresse ali, ele morreria. Não estava morto ainda, mas estava caminhando para a morte. Semi-morto fala de alguém que não mexe, alguém que não tem mais ação, alguém que já está nas trevas, porque distanciou do Senhor. Alguém que não consegue receber mais nada, alguém que não consegue evoluir para mais nada, não consegue ter experiência de mais nada. Porque o inimigo o deixou semi-morto. Por isso que a gente diz que quem ainda não aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o espírito dele está que jeito, querido? Nós dizemos que está morto. É uma pessoa que está viva, mas tem um espírito morto. Não conhece nada das coisas de Deus, não consegue experimentar nada das coisas de Deus. O pior de tudo é disso que nós estamos falando, alguém que já foi e está voltando. Alguém que já chegou na Jerusalém, mas começa a voltar, nós precisamos tomar cuidado. Porque ele vai querer roubar, ele vai querer ferir, e ele vai querer deixar essa pessoa como semi-morto. Aí nós vamos para o 31. Aí nós vamos ver a falha da humanidade. A falha do homem em tentar ajudar ele mesmo. Onde diz assim: casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo passou de largo. Olha que interessante. O homem, ele fazia o que de Jerusalém para Jericó? Ele descia. E o sacerdote, subia ou descia? Descia também. Casualmente descia um sacerdote. Isso quer dizer o quê? A gente vai lembrar de sacerdote, a gente lembra do Velho Testamento, sim ou não? Foi instituído todos aqueles sacrifícios onde os sacerdotes faziam. Mas olha que interessante. O sacerdote era tão falho quanto o povo. Ele fazia aquele ritual porque a palavra do Senhor diz que tudo do Velho Testamento era a sombra de Jesus. E que Jesus era o corpo. Aquilo era só uma sombra. Então estava anunciando para o perfeito que viria, o sumo sacerdote de Deus. Mas quando diz que o sacerdote também descia e casualmente estava passando ali, e passou de largo, bem longe, quer dizer, nada que o homem possa fazer, possa salvar ele mesmo. Então o sacerdote na realidade era até interessante, ele fazia um sacrifício para interceder para o povo, só que antes de fazer para o povo ele tinha que fazer por quem? Por ele. Só que Jesus foi um sacerdote que ele não fez sacrifício por ele, porque ele é santo e sem pecado, amém? Então aqui só está revelando isso para nós, que o homem não pode ajudar o homem, só Deus na causa, como a gente diz, né? Só Deus na causa. 32 vai falar do levita, a mesma coisa. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo, o levita também descia, quer dizer, todo mundo está na mesma condição, por aquele lugar, e vendo também, passou de largo. A gente sabe que os levitas é que ajudavam os sacerdotes no templo a fazer os seus sacrifícios, né? E isso também quer dizer que os rituais, os sacrifícios não foram suficientes do Velho Testamento para tirar o homem da situação que ele estava. Então o levita também passou de largo. A gente sabe que o verdadeiro sacrifício foi Jesus. Em Hebreus diz: uma vez
por todas. Você quer conhecer muito, querido, sobre o sacrifício de Cristo, o sacerdócio e todos os rituais sendo revelado em Cristo e como foi? Lê o livro de Hebreus, lê bem devagar, sem pressa. Lê um capítulo por dia, mas lê bem lido e você vai entendendo todo o sacrifício que foi direcionado para Jesus Cristo. Amém? E aí nós continuamos no 33. Aqui começamos a ver a eficiência. Agora começa a aparecer uma luz no fim do túnel, onde diz assim: certo samaritano que seguia seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Então, o que nós vamos ver aqui? Que os samaritanos eram um povo rejeitado pelos judeus. Quando o reino foi dividido em dois lá, o Roboão, filho de Salomão, porque Davi e Salomão teve um reino unido, mas quando depois o neto de Davi, Roboão, entrou e ele quis cobrar mais impostos e impor mais dureza ao povo do norte, e aí dividiu o reino. Quando dividiu o reino, ficou Judá no sul e Israel no norte. E aí quando a Assíria, o império poderoso, veio primeiro no norte, então os assírios tinham o costume de fazer assim: eles arrancavam uma boa parte do povo da terra, principalmente os nobres e inteligentes, deixavam os pobres, e aí eles traziam outros povos de outros lugares e traziam para esse lugar. Então ficava uma mistura. Por isso que quando o povo judeu voltou do cativeiro, eles não aceitaram mais o povo da Samaria, dizendo assim: vocês não são mais judeus, vocês são uma mistura, vocês estão tudo misturado. Então eles tinham uma certa rejeição pelo povo samaritano. E é interessante que é um certo samaritano que veio socorrer esse homem. O que Jesus foi então? Samaritano. Porque os samaritanos eram rejeitados. E Jesus foi rejeitado. Olha lá o que diz Isaías 53:3. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Emendando João 1,11, veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Jesus continua sendo rejeitado ainda hoje, o bom samaritano, querido. Jesus ainda continua sendo rejeitado. Eu posso dizer para você que Jesus foi expulso do Éden, porque diz a palavra do Senhor, que todo dia Deus estava lá, o Senhor estava lá, tendo comunhão com Adão. Mas quando eles pecaram, o Senhor foi expulso do Éden pelo pecado. Aí Jesus vem e vira carne, vira gente. Todo mundo o rejeitou, dizendo: filho do carpinteiro, vem coisa boa lá de cima da Galileia. Uma vez até chamaram ele e disseram assim: você é samaritano e tem demônio. Então eles rejeitaram Jesus por todos os lados. Solta Barrabás e crucifica esse Jesus. Então ele foi expulso do seu próprio povo para quem ele veio, através da cruz, através da morte, através da rejeição. Aí Jesus vem para a igreja, que somos nós hoje. E eu pergunto para você: Jesus está sendo expulso da igreja, sim ou não? Sim, através da indiferença e do mundanismo que entra dentro da igreja chamada cristã e evangélica. Jesus foi rejeitado desde a criação e continua sendo rejeitado. Misericórdia que isso não seja em nossas vidas, amém? Porque Ele é nosso amado, né? Ele é nosso amado, Ele é nosso noivo. Na nossa vida não, querido, na nossa casa não, na nossa comunidade não. Jesus sempre é bem-vindo e é Senhor, amém? Mas Ele foi rejeitado. Então diz aqui, Jesus faz questão, querido, de citar, porque ele estava contando essa parábola para o povo dele. Tinha ali sacerdotes que estavam experimentando ele. E ele, quando põe o samaritano que vai socorrer, os caras devem ter ficado meio bravo.
pensando assim, esse cara não podia... Porque quando colocou o sacerdote, eles ficaram felizes, só que ele diz assim, o sacerdote passou de largo. Aí foi falar, mas descia também o levita. Aí eles ficaram felizes, pelo menos o levita vai salvar a nossa pele. Mas o levita passou de largo. Ah, mas seguia o caminho ali um samaritano. O rejeitado. Amém? Agora, na realidade, nós vivemos a era do samaritano, querido. Se a gente for ver, existiu uma fase, mesmo que não foi ainda da lei, que chegou em Moisés, existiu uma fase da história, que foi dos sacerdotes, onde homens eram sacerdotes antes da lei. Abraão erguia altar e sacrificava a Deus, Isaac, Jacó. Jetro, o sogro de Moisés, também disse que era sacerdote, nem tinha ido, e nem era lá de Moisés, não tinha nada a ver. Então existiu uma fase da história que foi os sacerdotes, passou. Depois vem a história dos levitas, que podemos dizer quando Deus chama a tribo de Levi, porque só ela veio do lado do Senhor, então dessa tribo que Deus levantou outros sacerdotes e sacrifícios, também passou. Mas quando Jesus nasceu, de lá para cá começa a era do samaritano. O samaritano que está buscando os perdidos, os feridos, que estão semi-mortos, para cuidar deles. Amém? Que seguia o seu caminho. Que interessante, querido. Às vezes a gente não presta atenção numa palavra. Porque aquele homem descia, foi roubado e quase morto, dado como semi-morto. Vem o sacerdote que também descia, e vem o levita que descia, mas o samaritano não descia. Diz que ele o quê? Seguia o seu caminho. Eu posso até entender aqui que ele estava na realidade, era subindo. Por quê? Ele estava na glória, se encarnou aqui, nessa humanidade caída, nessa Jericó, e ele começou a subir para encontrar com um homem perdido e levá-lo de volta para Jerusalém, porque ele estava seguindo o seu caminho. A vontade e o propósito de Deus é que Jesus viesse à terra, descesse aqui para voltar para lá e levar o homem ao seu verdadeiro lugar. Como é que é aquela música que nós cantamos domingo na ceia? Aqui não é o seu lugar. Como é que é? Deixou os céus para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Olha que letra linda, querida. Deixou seu lugar de glória, de comodismo, de tanta coisa linda que ele criou e estava lá. Aí ele vem aqui para nos buscar, para seguir o seu caminho e voltar para o Senhor, para curar esse homem que estava morto e ferido, semi-morto. Amém? E vai dizer assim, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele, totalmente ao contrário do levita e do sacerdote, que passou só de largo. Mas ele diz assim, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Passar perto significa interessar-se pelo caído, e passou perto. Então quando ele viu aquele homem no chão, ele se aproximou. Ele veio para nos encontrar, ele olhou nosso estado de desgraça e veio ao nosso encontro, ele viu. E continua até hoje vendo e encontrando os homens que estão numa situação deplorável. E aí ele passa perto, ele vê, porque ele enxerga a condição, ele vê os ferimentos, ele vê os cortes, ele vê tudo que o diabo tem feito naquela vida. Mas aí muito mais do que tudo isso, de que passar perto e ver, ele compadece. Você sabe o que significa compadecer? É padecer com. Quando ele olha aqueles ferimentos, aquele homem gemendo e com dor, ele padeceu com ele sofreu com aquele homem, ele teve as dores daquele homem, como se fosse a dele. Isso é compadecer, isso é compaixão.
E Jesus não mudou, glória a Deus por isso, querido. Porque eu vou dizer para você, mesmo nós que estamos já salvos, que estamos na Jerusalém, as misericórdias do Senhor são a causa de ainda nós não sermos consumidos, viu? Ele ainda se compadece, ainda às vezes a gente comete algumas coisas que podem desagradá-lo, mas Ele está sempre compadecendo. 34, e chegando-se pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Então ele não passa de largo aqui, mas ele vai até a vítima e faz o que ninguém podia fazer: tratar suas feridas. Porque quando Deus trata, querido, é diferente de quando um homem trata. O homem sabe fazer boas coisas, é claro, que o homem sabe também falar boas palavras, mas ninguém sabe tratar ferida como Deus trata. Quando Deus trata de uma ferida, Ele cura de verdade. Amém? Então diz aqui que Ele, primeira coisa que Ele fez, Ele aplicou óleo e vinho. Diz assim comigo, óleo e vinho. O óleo servia para aliviar a dor. Então primeiro se colocava o óleo que alivia a dor, que solta as cascas. O Espírito Santo, a gente sabe que o óleo é um símbolo do Espírito Santo. E Jesus nos trouxe o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. O que o Consolador faz? Alivia a dor. E eu volto a dizer, quando Deus consola, Ele consola de verdade. É bom a gente ser consolado por alguém, amém, tal, mas quando o Espírito Santo consola, é óleo aplicado, tira a dor, solta as cascas. E Jesus foi quem trouxe o Espírito Santo para nós. Se Jesus não vem, não morre, não ressuscita, jamais o homem teria o Espírito Santo morando dentro dele. Que é esse óleo aplicado em cada um de nós. E isso foi o bom samaritano que trouxe para quem estava morto e ferido. E querido, não tem gente boa que vem para Jesus, viu? Não tem gente boa que vem para Jesus. Ah, mas eu sempre fui bom, eu nunca tirei nota baixa na escola, eu nunca fui preso. Querido, seja de qualquer jeito que venha, o homem que vem longe do Senhor, o homem que vem de Jericó, ele sempre vem amaldiçoado, ferido e caído. E o Espírito Santo é aplicado nessa pessoa. O óleo. E aí vem o vinho. Para que serviu o vinho depois? Para desinfetar os ferimentos. Porque o vinho, o vinagre, ele é forte, ele tem ácido. Então aquilo passando nas feridas mata as bactérias, desinfecciona aquele lugar. E vinho, a gente sabe que o vinagre, o vinho, o que a gente usa na ceia, o suco da videira tipifica o sangue de Jesus. O Espírito Santo vem, Ele toca porque Ele convence do pecado, do juízo, Ele consola, Ele direciona, aí Jesus vem com o seu sangue, aplica na pessoa e todas as feridas são desinfeccionadas, a pessoa começa a ser curada pelo sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus liberta, o sangue de Jesus purifica de toda a imundície. Querido, se a gente soubesse o quanto é importante o sangue de Cristo na nossa vida. As pessoas hoje sabem mais falar os versículos de vitória e prosperidade, se dá bem, do que aqueles que são a verdadeira base da nossa fé e salvação. Sangue de Jesus. Pergunta para crentaiado por aí, faça um teste. E fala assim, você conhece algum versículo que fala de vitória? Ele vai falar um monte. Tudo posso naquele que fortalece, somos mais que vencedores, cai o meu à direita e o meu à esquerda. Ele vai citar um monte. Mas fala assim, fala um do sangue para mim. Ele vai perguntar, sangue do quê? E foi a base da nossa salvação, é o sangue. Eu tudo posso naquele que fortalece, porque o sangue de Jesus me curou. Me protege do inimigo, ele não toca a minha vida. E as minhas feridas são desinfeccionadas. Elas vão cicatrizando pelo sangue que me purifica de toda a lepra do pecado.
Mas perceba, quem dá esse passo, querido, é o bom samaritano. É o samaritano que era rejeitado. Por isso que Jesus vai dizer: Pai, eles não sabem o que estão fazendo, não sabem quem estão rejeitando. Então Jesus não foi só aqui, querido, o homem que amou, mas ele foi até o homem e tratou dele. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho. Ele não é só amar Deus, falar, eu amo. Mas Deus diz assim, eu não só amo, eu vou enviar meu único filho para vocês. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Oh, maravilhoso. Deixa eu ver onde eu parei aqui. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Então levou sobre o seu próprio animal, fala de Jesus na cruz, sobre o seu próprio corpo, levando todo o nosso estado de miséria, levando todo o nosso pecado, levando tudo aquilo que não prestava de nós, toda a maldição, todo o juízo, ele levou sobre si mesmo. E depois que ele fez isso, ele leva para a hospedaria, que fala da morte e ressurreição de Jesus, e agora ele nos leva para a hospedaria e tratou deles. Então vai dizer assim, aqui aos cuidados do hospedeiro, vai falar no versículo 35. Deixa eu só comentar uma coisa aqui, que acho que não está aqui, que quando diz que ele coloca sobre o seu próprio animal e leva para uma hospedaria e tratou dele, o que é a hospedaria, querido? Jesus tem que levar essa pessoa para algum lugar. O que é a hospedaria? Diz assim comigo, church, igreja. Amém? A pessoa tem que estar num lugar para ser cuidado, discipulado, liberto. Os irmãos estar junto, orando por um, orando por outro, socorrendo um, socorrendo. A própria igreja, cheia do Espírito Santo, ela é um organismo vivo na terra. Ela não é pedra, querido, ela não é tijolo, ela não é teto, é um organismo vivo. Amém? Então, hospedaria fala da igreja, porque vai dizer que é na hospedaria que ele vai continuar se recuperando. Aí vai no 35, no dia seguinte tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. 1 denário era salário do que na Bíblia? De 1 dia de trabalho. Então ele deixou 2 denários, quantos dias? 2 dias de trabalho. 2 denários a gente pode colocar, eu sei que muita gente às vezes não encaixa isso aqui, mas faz sentido, né? Não é isso que está querendo dizer, mas faz sentido. 2 dias, a Bíblia às vezes coloca dia como 1000 anos, já fazem quantos 1000 anos que Jesus, o bom samaritano, veio? 2000 anos. É como se estivesse dizendo assim, olha, inaugura a minha igreja vai agora tratar desses feridos, e eu vou dar aí 2000 anos para essa igreja ficar na terra. É isso que ele está querendo dizer aqui. Então a gente teve 4000 anos antes de Cristo, mais 2 após, quantos 1000 anos dão? 6000 anos. Aí a Bíblia diz que o 7º é o ano do descanso, é o dia do descanso. E lá em Hebreus vai dizer que resta-nos um repouso sabático para o povo da igreja. Isso fala espiritualmente. Então, praticamente, nós já entramos na realidade no ano sabático. Nós já saímos do 6 e estamos partindo para o 7º. Já é o sabático. E Jesus, por isso que Jesus até diz assim, olha, eu vou dar 2 denários e quando eu voltar, se passar uma coisinha aí, a gente se acerta. Que é esse pouquinho que já passou na realidade. Mas Jesus está às portas vindo. Amém? O hospedeiro é quem, querido? Não, a hospedaria é a igreja, mas quem que é o hospedeiro? Quem cuida da igreja? Não é o pastor não, viu? Quem cuida da igreja é o Espírito Santo, porque o bom samaritano foi, curou as feridas, botou no seu próprio animal, levou para a igreja hospedaria, e disse para o hospedeiro, que é o Espírito Santo, como disse assim, eu ressuscito, vou ao Pai, e agora você cuida
até que eu volte da minha igreja. O hospedeiro é o Espírito Santo, e nós estamos em boas mãos, porque ninguém sabe cuidar melhor da igreja e de nós, como o Espírito Santo que mora dentro de cada um de nós, e sabe como é cada um de nós e do que nós precisamos. Amém? Então, se o hospedeiro cuida hoje desses que vieram para a igreja e precisam completar o ciclo de curar as suas feridas até que Jesus volte. Por isso que o Filipenses 1,6 fala do Espírito Santo, onde diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de quem? Cristo Jesus. Ele não falou eu vou, mas volto. E quem que vai completar até que Cristo volte? O hospedeiro, que tem esse tempo que Jesus deixou para cuidar da noiva. Além de curar da noiva, agora começar a embelezar a noiva e deixar a noiva preparada para encontrar com aquele que vem voltando. Amém? Então o que o Espírito Santo faz hoje? Ele nos capacita, ele dá dons a cada um como lhe apraz. Ele faz fluir os frutos do Espírito. Você não consegue ter amor, mas Ele te dá amor. Você não tem paz, mas Ele te dá paz. Você não tem alegria, mas Ele te dá alegria. Você não tem domínio próprio, mas Ele te dá o domínio próprio. Então o Espírito Santo vai enfeitando a noiva, cuidando da noiva, esse hospedeiro, que hospeda, na realidade, até dentro de nós, que santifica as nossas vidas. E a cada dia nos aperfeiçoa. Tudo isso porque o bom samaritano que seguia o seu caminho, ele olhou e ele compadeceu, ele veio, ele tocou, ele pôs no seu próprio animal e levou para a hospedaria para que o hospedeiro pudesse cuidar dele. Amém? A gente já está encerrando um último versículo que eu quero ler com vocês, esse aqui. Também o Espírito Santo, Romanos 8:26, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ô querido, presta atenção, ele nos assiste. E algumas versões dizem, ele nos ajuda. E essa palavra do grego, nos assiste, nos ajuda, ela tem o sentido de trabalhar junto com. Porque nós temos a nossa vida aqui para viver, só que ele veio para ajudar-nos. Então, quando diz que ele nos assiste e nos ajuda, é quando tem algo muito pesado para ser carregado, e nós estamos fracos para carregar aquilo. Quem aparece do outro lado diz, ei, estou aqui com você, vamos lá. Ele te assiste naquele momento de fraqueza e ajuda você a passar aquele momento. Amém? Ele nos ajuda, ele nos assiste. E diz que ele intercede por nós, mas não é qualquer intercessão, ele intercede sobremaneira, de uma maneira tão diferente, tão profunda, com gemidos inexprimíveis dentro de nós. Ele que sonda o nosso coração, sonda o coração de Deus, sabe o que Deus tem para nós, e Ele começa a trabalhar no nosso interior para que aquilo que o Pai tem para nós seja concluído em nossas vidas. Amém? Esse hospedeiro, Ele está cuidando de nós a cada dia, querido. Você não está sozinho. Você tem um Deus dentro de você. E não é qualquer pessoa, querido, não é um anjo que você tem dentro de você, que existem anjos gloriosos, a Bíblia diz. Mas existe dentro de você, não é um anjo, é um Deus todo-poderoso, onipresente e onipotente dentro de você. A gente precisa parar para meditar o que tem dentro de nós. É o Espírito Santo. Ô querido, é um Deus que veio morar dentro de você. Amém? Estávamos destinados a morrer naquele caminho para Jericó.
Eu não sei em que parte do caminho Jesus te pegou um dia. Sei que Ele te pegou. Mas uma coisa você tem que saber, Ele te trouxe de volta para o teu lugar. O lugar onde você tem que permanecer como filho e filha de Deus. Aos cuidados do hospedeiro Espírito Santo. Amém? Porque o Espírito Santo é uma pessoa, viu? E Ele também se compadece de você, como samaritano. Os testemunhos de Jeová dizem que o Espírito Santo é uma força, é um vento, é um poder. Não é, querido. Ele é uma pessoa. Porque a Bíblia diz que Ele intercede, que Ele consola, que Ele é advogado, que Ele é o defensor de você. Só uma pessoa pode fazer isso em você. Amém? Confia no trabalho do Espírito Santo. Confia. Vamos deixar nessa hospedaria o Espírito Santo tratar da nossa vida, nos aperfeiçoar, até que o nosso Mestre e Salvador possa voltar. Glória a Deus. Amém. Por isso é importante que a cada dia você peça mais do Espírito para o Senhor. Deseje mais do Espírito. Deseje mais do Espírito. Todo mundo quando aceita Jesus, querido, já tem a presença do Espírito Santo, glória a Deus. Mas busque agora, não mais só a presença, mas diz assim, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu quero ter a plenitude do Espírito Santo, porque a Bíblia separa essas coisas na Bíblia, a gente vê isso. Ter o Espírito Santo é uma coisa. Porque se fosse só ter, antes do Pentecoste, o que aconteceu? Jesus apareceu ressurrecto no meio deles e soprou neles o Espírito Santo. Mas ninguém falou em língua, ninguém teve dons, não aconteceu nada. Por quê? Jesus só soprou a vida, a regeneração. Então, eles só nasceram. Eles só tiveram a pessoa dentro do Espírito Santo. Mas a plenitude foi depois de 50 dias, no Pentecoste, na festa, onde o Espírito Santo entra, onde eles estão reunidos, e eles recebem a plenitude. Aí ali começou o batismo a falar em línguas, dali para frente começou os dons a fluir na igreja, e é assim que funciona. O Pedrinho no culto passado, eu ia falar na aula passada, o Pedrinho no culto passado, eu nem tinha percebido isso, mas no final ele estava chorando ali, ele veio falar para mim, pastor, eu senti uma presença tão gostosa do Espírito Santo aqui, e eu comecei a falar umas línguas que eu não queria falar, que estava na hora e veio fluindo, eu fui falando, e ele falou, que coisa gostosa! Isso é o quê? Batismo no Espírito Santo. E o Espírito Santo não faz exceção de pessoa. Pode ser que ele te pegue já no primeiro culto, tem gente que vem no primeiro culto, nunca viu falar de crente, já sai falando em língua. Não tem problema, querido, mas esteja sempre à disposição dele, dizendo, Espírito Santo, eu quero essa plenitude na minha vida, eu quero ser batizado. Porque o hospedeiro nos capacita. E se é um dom que não é para cada um, e se é um dom que é para todo mundo, é o dom de língua. Esse é para todo mundo. Porque Jesus disse assim, em meu nome falarão novas línguas. É o único dom que ele diz em meu nome e todo mundo vai ter. E você pode falar. Aí você fala, mas isso serve para alguma coisa? Meu querido, isso serve para tudo. Porque quando a gente nem sabe como orar, a gente começa a orar em língua, orar em língua, orar em língua. A oração 100% perfeita e 100% que ora a vontade de Deus é a oração em língua. Porque é o Espírito Santo dentro do seu espírito, inspirando você a falar uma língua que você não sabe, diretamente com Deus. Você falando a oração perfeita, a intercessão perfeita pela sua vida e pela vida, às vezes, de alguma pessoa também, que o Espírito Santo pode te tomar para interceder. Quem faz isso? O hospedeiro. Amém? Que é santo, o Espírito Santo. Vamos buscar isso, vamos buscar mais o Senhor. A cada dia, sempre dizer para o Espírito Santo, eu quero mais de Ti. Espírito Santo, me usa, faça em mim a sua vontade, o seu propósito. Coloca nas minhas mãos aquilo que o Senhor quer colocar para que eu faça. Toca nos meus pés, Espírito Santo, e me leva para onde o Senhor quer me levar. Usa a minha língua, os meus lábios, para que o Senhor possa falar em mim aquilo que o Senhor quiser falar. E Ele faz, querido. Amém? Não vamos ter o Espírito Santo preso dentro de nós. Nós vamos ter um Espírito Santo livre dentro de nós. Glória a Deus.